Amém. Meus irmãos e irmãs, antes de lermos a Bíblia e trazermos a mensagem preparada para hoje, eu gostaria de fazer oração por uma família da nossa igreja que está enlutada. O Walter e a Vilma perderam ontem um irmão que foi vítima de um acidente de carro e hoje houve o sepultamento do irmão. Então, nossa querida família, são membros antigos da igreja, estão passando por esse momento de luto, de dor, de perda. Eu quero orar com eles, por eles nesse momento. Convido você, assentado, feche seus olhos, vamos orar pela família enlutada. Bondoso, eterno e santo Deus, a vida é um dom precioso de Ti, Senhor. O Senhor a dá, o Senhor a toma, como diz o servo Jó, bendito seja o Teu nome. Mas nós ficamos com luto, nós ficamos com a dor, sentimos a perda. Deus, nós não fomos preparados para lidar com a doença, com a enfermidade, com o sofrimento. Portanto, nessa noite, nós suplicamos em nome de Jesus, acolhas, ó Deus, essa família enlutada. Dá graça, Senhor, ao coração da família. Fortaleça os nossos irmãos. Dá-lhes, ó Deus, força e vigor, que o Teu Santo Espírito lhes traga consolo do céu, palavras eternas, que dê sentido a esse tempo de perda, de luto e de dor, porque não há palavras humanas, Senhor, que possa dar sentido a isto, porque Tu és o Deus que tudo podes, tens os Teus caminhos, e os Teus caminhos são eternos, e os Teus caminhos são inescrutáveis a nós. Cremos que o Senhor presente está na vida dessa família. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 3, leremos até o versículo 16. Romanos capítulo 16, do versículo 3 ao 16. Eu gostaria nesta noite de falar sobre o trabalho feminino na igreja. Obviamente que eu não vou abordar toda a temática, eu vou arranhar aqui, passar pela história, pela revelação bíblica, mas eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs nesta noite acerca da presença do ministério feminino na igreja, especialmente na Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente em nossa igreja. Vocês viram que hoje a nossa liturgia todos os textos falam de mulheres, todos eles, todos que estão no texto, na nossa liturgia, falam sobre mulheres, e todos estão em Lucas. E essa liturgia foi preparada pela presidente da SAF, a nossa irmã Beatriz, a quem agradecemos todo esse dedicado trabalho que ela fez, porque eu faço isso toda semana e confesso que às vezes eu sofro um pouco para dar sentido, coesão, unidade nos textos bíblicos, porque a liturgia é didática, ela ensina, ela fala, ela aponta um caminho. Ela, embora seja texto bíblico, ela precisa dizer para onde estamos indo. E a nossa presidente, muito sensível, preparou essa bela liturgia que nós estamos executando. E hoje eu quero ler esse texto que o apóstolo Paulo fala sobre diversas pessoas, e dentre essas pessoas ele faz saudação às mulheres. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 16, os versos de 3 a 16. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai
Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Embora a Bíblia tenha sido escrita em uma cultura que valoriza a liderança masculina, o homem, ainda que em detrimento à figura da mulher, a Bíblia, entretanto, trata de maneira extraordinária as mulheres. Embora a cultura, especialmente a cultura hebraica, judia, os judeus tinham toda a proeminência na figura do homem, os clãs, as genealogias, a figura masculina sobressai. Todavia, a revelação bíblica faz questão de registrar na história do povo de Deus o trabalho, o ministério e a vida de muitas mulheres. E isso é extraordinário. Deus, de Gênesis a Apocalipse, revela o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, tanto pelos homens, mas especialmente pelas mulheres. São muitas mulheres que têm suas histórias narradas nas Escrituras. São muitas mulheres que têm uma participação expressiva na história da salvação. E todas elas estão lá no texto sagrado. Por exemplo, Ruth, Esther, Débora, Sara, Ana, Raabe, para citar apenas algumas. Essas mulheres têm história. Essas mulheres contribuíram na história da salvação. No ministério de Jesus, foram muitas mulheres que deram sua contribuição, e seus nomes também foram lembrados, foram registrados pelos evangelistas. São várias mulheres, dentre elas Maria, que acompanhou Jesus no seu ministério todo, acompanhando, chorando, sofrendo, amando, cuidando. Maria Madalena. São tantas mulheres que ampararam, que deram suporte, que acolheram, que deram contribuições financeiras até para que Jesus e seus discípulos pudessem desenvolver o seu ministério. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos ter esse olhar diverso e ver o valor que Deus atribuiu na história da igreja, na história da salvação, na história da redenção, o papel feminino. E é muito, muito importante. Paulo também não deixou de agradecer, de registrar, de falar das contribuições expressivas das mulheres no seu ministério, por onde ele passou. E Paulo viajou muito, viajou toda a região da Ásia, todo o Oriente, para pregar o Evangelho, e ele foi acolhido por muitas famílias, e nas igrejas as mulheres especialmente davam a ele a condição de descansar, de ser cuidado, de dar todo o suporte e também de pregar o Evangelho com ele, de levá-lo à casa de parentes, de enviá-lo para outros lugares, enfim,
essa contribuição feminina no ministério de Jesus, no ministério do apóstolo Paulo, estão todos na Bíblia, todos na Bíblia. E aqui, o que nos chama a atenção nesse texto é como que é importante nós reconhecermos o trabalho das pessoas, não é verdade? Porque, veja, nós estamos fazendo 97 anos de história, esta igreja, 97 anos de história. Esta semana eu peguei uma das fotografias antigas da igreja, e acredito eu que ou é um dos primeiros cultos desta igreja realizado ao ar livre, E na foto que eu peguei tinha uma pessoa chamada Pérside, sobrinha da nossa irmã Maria Lina. Ela está nessa fotografia. Um tempo ela me contou, essa aqui sou eu, pastor, essa aqui é minha mãe, essa aqui é minha tia, essa aqui é fulano, essa aqui é Beltrano. Deu o nome de várias mulheres que estavam naquela fotografia. Gente, isso, 90 e poucos anos. Fala sério. E eu fiquei pensando e fiz uma conta. Uma fotografia, acho que tinha mais ou menos umas 52 pessoas. Das 52 pessoas, pasmem, 37 eram mulheres. Com suas filhas. Ou seja, esta igreja no nascimento tem uma força expressiva das mulheres. Estava vendo com a Beatriz, a nossa SAF foi organizada em 28 de dezembro de 1955. A nossa igreja foi organizada em 9 de agosto de 1958. 3 anos antes da igreja ser organizada, o trabalho feminino não só existia, mas já tinha sua liderança própria há 3 anos. Então, isso é extraordinário. Nós reconhecemos isto. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo que a igreja em Roma, a igreja para a qual ele escreve, a igreja para onde ele pretende visitar, esta carta ela é escrita quando ele está em Éfeso, e ele está escrevendo, preparando um ambiente para que ele possa lá ser recebido, e em sendo recebido, o desejo do apóstolo Paulo era ir para a Espanha, ir para a Europa, para pregar o evangelho na Europa. E ele entendia que a cidade de Roma, a igreja de Roma, poderia dar a ele esta condição, esse suporte, para que ele pudesse, então, chegar à Espanha. E ao final do capítulo, ele faz menção a diversas pessoas que moram em Roma. Ele, sem estar em Roma, sem visitar Roma, sem conhecer aquela cidade, e especialmente, a cidade talvez conhecesse, mas aquela igreja, que ele ainda não tinha estado naquela igreja, ele conhece muitas pessoas daquela igreja. Então ele faz saudação a 26 pessoas, 26. E dessas 26 pessoas, 24, ele cita pelo nome e ainda acrescenta, na maioria dos casos, uma apreciação pessoal, uma valorização individual. Ele fala, ele agradece, ele saúda e ele cita os nomes, e ao citar os nomes, ele faz uma menção especial por 26 dessas pessoas, 24 dessas pessoas. Há uma pergunta que os estudiosos fazem: como que Paulo poderia conhecer tantas pessoas tão bem naquela igreja, sem nunca ter estado naquela igreja? Na verdade, uma coisa que nós precisamos entender é que Paulo foi um pastor, um missionário itinerante. Ele viajou todo o império, ali, toda aquela região, viajou. E ele conheceu muitos lugares. E as pessoas também viajavam muito. E as pessoas circulavam pelo império. E essas pessoas foram encontradas por Paulo em diversos lugares diferentes, que agora estavam em Roma. Então Paulo tinha um conhecimento. Agora veja, a primeira saudação que ele faz é para Priscila e Áquila. Priscila e Áquila é um casal que Paulo vai encontrar em Corinto, onde ele vai se juntar a eles para plantar uma igreja. Lembra que eles vão fazer tendas? Eles vão para Corinto. Em Efésios,
em Éfeso, também vão estar lá, e eles caminham com Paulo em alguns lugares. E depois eles estão agora em Roma, frequentando aquela igreja de Roma. Mas são pessoas que passaram em diversas cidades com o apóstolo Paulo de longa jornada. E ele cita pessoas, se você olhar bem os nomes, nós temos uma diversidade extraordinária nesses nomes. E isto reflete, de modo muito interessante, a diversidade no meio do povo de Deus. Paulo cita aqui vários nomes que possivelmente são escravos. Eram escravos, que eram nomes dados aos escravos, que mudavam-se os nomes para nomes gregos, escravos que estavam no Evangelho e que contribuíam no ministério da igreja. E também ele cita nomes de pessoas do Império Romano, como, por exemplo, o parente de Cláudio, do imperador Cláudio. Gente que, ele cita ele e a sua mãe, gente que o acolheu, ele fala, é minha mãe também. Ele tinha acesso tanto às pessoas pobres, às pessoas desprovidas, às pessoas carentes, quanto às pessoas que tinham alto destaque na cultura. A igreja é composta de pessoas humildes, de pessoas simples, de pessoas pobres e de pessoas abastadas, de pessoas ricas. A igreja é composta de homens, de crianças, de jovens, de adultos, de idosos. A igreja é composta de homens, de mulheres. E esta riqueza está aqui revelada nestas saudações. Paulo está nos dando uma ideia do quão importante é a valorização de cada um no corpo de Cristo. Como que é importante chamá-las pelo nome e dar crédito ao labor, ao esforço, ao trabalho que cada uma delas realiza no corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está citando a maioria das pessoas que ele coloca aqui pelo nome. E são pessoas que talvez não teriam seus nomes escritos de outra forma, mas nas Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo, na história da igreja, o apóstolo Paulo faz questão de mencioná-las. Porque são pessoas valorosas, são pessoas que contribuíram para o Evangelho, são pessoas que se gastaram, que gastaram suas vidas em favor do Evangelho. O apóstolo Paulo registra isso aqui. Isso nos dá uma sensibilidade para que nós possamos perceber e reconhecer a obra de Cristo na vida das pessoas. Às vezes nós achamos que a igreja caminha na força da sua liderança, ou na força pastoral. Lê do engano. A igreja caminha no ritmo das famílias da igreja. São as famílias da igreja que constroem a igreja. São as mulheres que geram seus filhos, e os seus filhos, e os seus maridos, são eles que são elevados e colocados no meio do corpo de Cristo, construindo o reino de Deus a partir da contribuição valiosa e expressiva de cada um. É isso que o apóstolo Paulo nessa noite nos faz lembrar. Essa multiplicidade, esta riqueza e esta diversidade cultural e pessoal está presente hoje aqui. Hoje aqui está presente. Eu olho para vocês e estou vendo pessoas de origens diversas. Gente que vem da origem de alemães, de italianos, de índios, de suecos, enfim, de uma diversidade de culturas. Estamos aqui, as crianças saíram, mas as crianças estavam conosco, os bebês, as mulheres, os adolescentes, os jovens. Isto é povo de Deus. Agora, o que me chama a atenção nesta carta, nesta saudação dele, é que ele faz saudação às mulheres, especialmente às mulheres. E eu quero me deter um pouco nisto. Dentre as 26 pessoas saudadas na carta de Paulo, 9 delas são mulheres. 9 delas. Priscila, no versículo 3, Maria, no versículo 6, Júnias, no versículo 7, Trifena e Trifosa eram gêmeas, no versículo 12, Pérside, no versículo 12, a mãe de Rufo, no versículo 13, Júlia e a irmã de Nereu, no capítulo
no versículo 15. São 9 mulheres dentre 28 pessoas. Ele cita escravos e cita gente da corte, do império, mas entre eles ele cita 9 mulheres. E essas mulheres, ele dá grande consideração por elas. Ele menciona 4 delas, Maria, Trifena, Trifosa e Perse, dizendo que trabalharam arduamente. O verbo curial, que denota muito esforço, um esforço sobremedido, um esforço além da medida, um esforço penoso. Ele fala que essas mulheres deram uma valiosa contribuição, um esforço muito grande por conta do Evangelho. Paulo não só menciona essas mulheres, mas também fala e valoriza o que elas fizeram. Priscila, por exemplo, é uma mulher que, juntamente com Áquila, acompanharam de perto o ministério da evangelização, do discipulado, da plantação de igrejas, e ele valoriza isto. Outra mulher a ser considerada, que aparece no versículo 7, é Júnia. Ele fala que esses dois, Andrônico e Júnia, estavam no Evangelho antes dele, e são companheiras de prisão. Provavelmente Paulo ficou preso com essas pessoas, e essas pessoas já lhe comunicaram o Evangelho. Essas pessoas são missionárias. Júnia é missionária, uma pessoa que, junto com seu esposo, saiu pelo mundo a pregar o Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja é composta de pessoas que estão no anonimato, de mulheres que estão não sendo contadas, não estão nos holofotes, não estão na evidência, não estão na frente da igreja, não estão sendo consideradas como mulheres que contribuem na vida da igreja. Mas essas mulheres que trabalham escondidas no anonimato, na simplicidade, na sua humildade, na sua condição de não ser contada, de não ser lembrada, elas dão uma expressiva contribuição ao ministério do Evangelho, à pregação do Evangelho e ao ministério da igreja. Se você considerar o ministério feminino na Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma coisa extraordinária. Eu quero concluir dizendo um pouco sobre a SAF. Você sabe que a Sociedade Auxiliadora Feminina, ela chegou no Brasil através dos americanos. A Sociedade Auxiliadora Feminina, ela surge nos Estados Unidos num período de guerra. No período em que o país está em guerra, na Segunda Guerra, e nesta condição, Segunda Guerra, lá atrás, Guerra Civil, lá atrás, na Guerra Civil, em que o país está em guerra civil e que as mulheres são convidadas a dar a sua contribuição para dar suporte ao país em guerra. Então as mulheres vão para as pequenas fábricas, vão para as igrejas, vão para lugarejos, para as praças, para as ruas, darem a contribuição, junto com os homens que não foram para a guerra, que estão no trabalho, para dar suporte ao país. O país não pode parar, para dar condições para que o país sobreviva àquela guerra civil. E especialmente as mulheres vão dar o cuidado aos doentes, aos enfermos, aos que estão feridos de guerra, às crianças que ficaram órfãs, às crianças que ficaram sem assistência. Essas mulheres vão assumir os cuidados em vários estados dos Estados Unidos, vão assumir o cuidado de proteção, de alimentação, de vestimenta, de encaminhamento, de formação escolar. Elas continuam dando os seus cuidados em casa e na sociedade. A igreja escancara suas portas para acolher as famílias que estão passando por penúria em tempo de guerra. Cessou a guerra. O que surge na igreja é um vigoroso trabalho das mulheres. E essas mulheres agora, depois de terem essa profunda experiência do cuidado com a sociedade, agora elas se dedicam
a servir a Deus dentro da igreja. E surge um vigoroso ministério das mulheres na igreja. E elas se autodenominaram auxiliadoras. Auxiliadoras. Elas não assumiram, não arrogaram uma liderança, não rivalizaram com a liderança masculina dentro da igreja, não rivalizaram com a autoridade pastoral, com a autoridade dos presbíteros, com a autoridade diaconal, não. Elas compreenderam que o seu papel, que o seu lugar é de auxílio, é de apoio, é de se colocar ao lado, é de dar suporte, é de contribuição, é de fazer aquilo que é próprio de mulheres. A Igreja Presbiteriana do Brasil surge aqui no Brasil com esta força feminina, com esse valoroso trabalho feminino, com as mulheres valentes, vigorosas, que além de cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem e encaminhar o seu esposo, a sua casa, o seu lar, ainda se dedicam à igreja, ao trabalho da igreja, ao serviço do Senhor na comunidade de fé. Nós precisamos compreender que, embora a Igreja Presbiteriana do Brasil adote como oficiais da igreja apenas aos homens é atribuída essa responsabilidade no ofício, presbíteros e diáconos, todavia, as mulheres fazem muito, mas muito trabalho na igreja, que muitas vezes vocês não fazem ideia. Por exemplo, aqui na Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, o conselho atribuiu às mulheres o cuidado com toda a estrutura. Sim, é da junta diaconal, mas nós não desprezamos o olhar das mulheres para com as coisas da igreja. As estruturas, a cozinha, por exemplo, a limpeza, esse cuidado da estrutura física da igreja, são as mulheres que cuidam para nós. Elas chegam aqui e falam: pastor, tem uma lâmpada quebrada lá, pastor. Pastor, a cozinha não está muito limpa não, pastor. Precisamos rever isso aí, pastor. Por que isso? Porque elas estão o tempo todo na igreja, fazendo o seu trabalho e, além disso, nos ajudando a cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Esse trabalho de parceria, de cumplicidade, de liderança participativa na vida da igreja é fundamental para o crescimento da igreja. Paulo reconhece, Paulo compreende e ele valoriza o trabalho das mulheres na vida da igreja. E você sabe que o moto da SAF é muito bacana. Veja: sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Elas cantam esse moto. Toda reunião de oração na segunda-feira aqui, elas cantam esse moto e elas oram por isto. E elas perseguem como modo de vida esses valores que estão subscritos no seu ministério, como fundamento do seu ministério, serem verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e celebrar a vitória por Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite não é tempo de sermão, é apenas uma reflexão e de uma valorização da obra que Deus tem feito na vida da igreja através do trabalho feminino. Nós temos, por exemplo, estou me lembrando agora, na Reforma Protestante, a esposa de Lutero, há um texto muito bonito falando da esposa Elizabeth, a esposa de Lutero. Uma mulher valorosa, uma mulher que tinha um conhecimento extraordinário de Deus, uma mulher piedosa, que cuidava dos filhos e fazia a redação e a correção dos textos do marido, uma mulher que laborou firmemente ao lado do esposo, dando expressiva contribuição para que a reforma pudesse alcançar diversas línguas, porque ela ajudava o seu marido nos textos que ele produzia, dava o suporte. A mãe de Agostinho,
A mulher de John Wesley, uma mulher crente, uma mulher temente, uma mulher vigorosa, uma mulher missionária. A mãe de John Wesley é filho de pastor. A mãe orava pelos filhos. Todos os filhos deles estavam envolvidos com o evangelho, com o ministério da música, com o evangelismo. Ou seja, quando nós olhamos para a história da igreja, o que nós vimos são mulheres que estão colocadas estrategicamente por Deus para dar suporte, para alavancar, para encaminhar, para dar condições para que o evangelho alcance os lugares e as pessoas por onde Deus está enviando. O que dizer de missionárias, mulheres que estão hoje espalhadas aqui por esse Brasil afora, plantando igrejas onde não há nenhum trabalho reformado. A nossa igreja forma todos os anos pelo menos 10 missionárias em nossos cursos de missão para plantar igrejas, para dar suporte para a igreja. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero convidar você a considerar e a valorizar a obra de Deus através do trabalho feminino na Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente na nossa igreja. A nossa igreja, eu digo que a nossa igreja é marcada pelo ministério da SAF. Nós temos pelo menos 2 Marias que fortemente contribuíram para o ministério de evangelismo e discipulado nesta igreja. No próximo dia 2 haverá uma reunião da Federação de SAFs aqui na igreja, e a dona Maria Lina, a membro que deu uma expressiva contribuição nesta igreja de diversas formas, e fez da sua casa um campo missionário. Essa mulher será honrada pelo trabalho da Confederação Sinodal de Mulheres, pela Federação de Mulheres do Presbitério e pela nossa SAF, já foi homenageada como uma espécie de valorização do trabalho valioso que essa mulher Maria Lina deu ao trabalho feminino da cidade, da região do Sínodo de Curitiba. Nós louvamos a Deus porque são pessoas simples, são pessoas que são despojadas de qualquer vaidade, mas que deram uma expressiva contribuição ao ministério desta igreja. Hoje são vocês, mamães, titias, meninas, jovens, adolescentes, hoje são vocês. Eu quero convidar você a considerar um modo de contribuir com a SAF, um modo de participar ativamente do ministério da SAF, um modo de você considerar uma condição de você, além do trabalho de casa, além do trabalho com seus filhos, além do trabalho secular, você também conhecer e se engajar no trabalho que as nossas irmãs estão fazendo na igreja, porque é um trabalho vigoroso, é um trabalho que tem sido um trabalho estrategicamente relevante na vida da igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir novamente.